Boa tarde. A Rádio Inquieta no pontapé de saída hora ao treinador, com o patrocínio da G-Sport, a marca de equipamentos que veste campeões. Tenho o prazer hoje de receber connosco para nos falar um bocadinho da carreira, do clube, Sérgio Nuno, atual treinador do Longos. Sérgio, vamos começar a conversa por aquilo que me parece ser o mais difícil para ti. Treinar a última divisão da Associação de Braga dá-te um trabalho imenso para motivar aquela gente, não? Sim. Antes de mais, boa tarde. Agradeço o convite da Rádio Inquieta. É um orgulho, um prazer estar aqui neste espaço onde tive o privilégio de ver começar a crescer. Sim, treinar a primeira divisão é sempre é mais complicado que treinar outros clubes. E isto volta um bocadinho ao meu passado, onde eu comecei, que foi no futebol popular. Num clube que não tinha campo, não tinha condições de meios, nenhum tipo de condições. Foi o Atlético. Parece-me que cabe aqui perfeitamente aquele ditado de crescer na adversidade. Sim, foi isso mesmo que aconteceu, porque o Atlético Clube de Guimarães era um clube que só tinha uma sede, não tinha campo, não tinha qualquer tipo de estrutura física para podermos treinar. Andávamos, nos inícios que eu comecei a treinador, andávamos a saltar de campo em campo. Depois estabilizámos um ano em Prazins, outro ano em Atães, outro ano na Valinha. Fomos fazendo sempre... E sempre longe da sede. E sempre longe da sede. Sempre com a casa às costas, como se costuma dizer na gíria. Isto volta um bocadinho, a primeira divisão volta um bocadinho, o futebol popular da primeira divisão não diferencia grande coisa. Do meu tempo, do futebol popular do meu tempo. Não o futebol popular atual, no futebol popular do meu tempo tinha duas divisões, neste momento só existe uma e com muitas poucas equipas. Havia jogadores com muita qualidade, jogadores que depois deram o passo para o futebol distrital, o caso do Metralha, que ainda chegou a ser jogador do Trocatense, o Vasco, que foi um ponta de lança que fez Pique, Carões e entre outros mais, não queria estar aqui a generalizar nem a individualizar atletas, mas era um campeonato com potencial, onde tinha muitos bons jogadores. A única diferença é que a Associação de Futebol de Braga mete o policiamento e o futebol popular era sem policiamento, onde muitas das vezes as coisas ultrapassavam um bocadinho os limites, mas sempre nunca com violência, nunca existia, mas existia uma exaltação muito grande no futebol popular, que na Associação de Futebol de Braga não existia tanto em relação ao contexto do jogo. E este retrocesso, e principalmente no Grupo Desportivo Longos, que é um clube humilde, um clube que está numa área geográfica muito difícil e descentralizada dos centros urbanos, da contratação de jogadores, porque é um clube que não tem condições, por falta de formação, de pagar a quem quer que seja. Obriga-nos a nós a inventar todos os dias? Quase todos os dias. Não é todos, mas é quase todos. De os motivar, como o Sr. Adriano disse muito bem, para o treino, para o jogo, porque... Mas as vitórias têm mais sabor, não tem? Sim, tem. O problema é que não são tão regulares como querias. Mas o adversário também joga. Sim, é certo que sim. E vai para lá para não facilitar. É certo que sim, mas nós também temos que contrariar isso. O Casa Pia também complica a vida aos outros, os moreirenses, os Tondelas, e a bola costuma-se dizer que a bola é redonda e jogam 11 contra 11. E, portanto, cabe-nos a nós, da melhor forma possível, porque nós condições temos. O Grupo Desportivo Longos é um clube humilde, é certo que sim. Tem uma direção muito jovem, uma direção que trabalha e para cada vez mais fazer o clube ainda melhor. Ainda agora estão lá a reestruturar algumas situações. E é um clube que dá boas condições aos jogadores. Eu conheço clubes aqui do centro da cidade e aqui de arredores que ainda há bem pouco tempo, ou bem clubes que os jogadores vieram embora porque não dão roupa lavada, e porque os jogadores ainda tinham que levar a roupa e lavar a roupa,
Em Longos isso não acontece. O Longos dá roupa lavada, os jogadores chegam lá, têm a roupa deles preparada para o treino. Só tem... Sérgio, mas para eles sentirem isso, eles precisam de lá estar. E a dificuldade é levá-los para lá, não é? Sim, depois é essa, porque é a distância Claro. de onde eles vivem para fazer esse percurso. Porque tens jogadores que lá estão há várias épocas porque lá chegaram e gostaram de lá estar. Sim, Não é por acaso. sim, e têm qualidade e receberam, e muitos meus jogadores, ainda esta época, uns saíram, que naturalmente, para outras divisões até, e outros não tiveram os mesmos convites e por gostarem do clube e das gentes que rodeiam o clube, que é seres humanos de uma humildade e de uma afetividade fantástica, gente mesmo muito, muito afável, que nos dá muito conforto, mesmo porque difícil é dar conforto, Adriano, quando a gente perde. Quando a gente ganha, não falta gente que venha nos bater nas costas. Sérgio, o que é que ganha essa gente? O treinador, o roupeiro, aquele diretor que está lá todos os dias para trabalhar num clube, o que é que ele tem de recompensa? Eu penso que é o amor ao clube, só e mais nada que os leve a estarem lá. Temos lá gente... Que já tem anos de casa. Anos de casa. Temos lá gente que já é do tempo do treinador do Né e do Joanico, que foram treinadores que passaram por aquela casa, que eu nem sabia, ainda há bem pouco tempo, soube que o Né era pai de um jogador, que foi meu jogador no Ponte, do David. E é isso que lhes faz estar lá, é o amor ao clube durante anos que dedicam-se ao clube da terra deles, e que fazem muito pelo clube, em troca de muito pouco. Ou seja, se calhar é importante que esse jogador, no dia que marca um golo, vá correr em direção à diretora ou dê um abraço. Eu penso que sim. Eu acho que ele sente que fica tudo pago. Isso era uma alegria imensa. Marcar o golo para eles é uma alegria imensa, porque aquela gente sente muito o clube. Nota-se a tristeza quando existe a derrota, nota-se a alegria quando existe a vitória, porque são pessoas que vivem o clube é um amor, não é um amor forçado, é um amor natural, é um amor da terra, um amor ao clube que foi crescendo, do clube que viram nascer, e que ainda há bem pouco tempo andaram a colocar umas lonas, e nota-se ali um espírito do grupo em pôr as lonas, toda a gente trabalha em prol do mesmo. Eu já estive em outros clubes até com outra dimensão e não encontrava tão... Eu, a uma altura, disse para o meu adjunto, será que nos vão despedir? Estava lá tantos diretores, assim, se calhar é hoje o dia da reunião. Da reunião para nos mandarem embora. Mas não é. É o hábito deles de irem ao clube, de estarem presentes nos treinos. São treinos onde participam e estão presentes 5, 6 diretores. É uma coisa fora do normal, do que eu estava realmente habituado. Ter um diretor, 2 diretores, no pior das hipóteses, num treino. Ali não. Muitos diretores sempre a acompanhar e a ajudar e a participar nas tarefas que o clube tem durante um treino, não é? Que há muita coisa para fazer. O antes e o após. E, portanto, é um clube fantástico, que eu gosto muito de estar lá. Por isso tudo tenho vindo a dizer até agora, por o espírito que se vive lá, que é um espírito de amizade e de companheirismo muito grande. Sérgio, falaste há um bocadinho da comparação entre a última divisão da Ação Futebol de Braga e aquilo que era o futebol popular. O futebol popular, a realidade diferente hoje do futebol popular que tu conheceste muito bem há 15 anos atrás. Mas aqui há um dado que me parece que tem alguma interferência naquilo que é a diferença. O jogador hoje é mais mimado, não é? Sim, muito mais. Hoje o jogador tem tudo ao seu alcance, tem todas as condições para ser jogador de futebol, e muitos deles... Deixa-me só dar-te um exemplo. Eu admito que cada jogador faça aquilo que muito bem entende, mas um jogador que na primeira divisão da Futebol de Braga
tem a preocupação de comprar umas botas iguais àquelas que jogam os jogadores do Benfica e do Porto e do Sporting, é um privilégio. Sim, e do Cristiano Ronaldo, e E do do Cristiano Messi, Ronaldo. e do Haaland, e desses todos. E Peguei estamos neles a aqui, falar claro. e estamos a falar em botas que não são nada Baratas? não são nada baratas, e que compram. E que compram. Pois sai do bolso deles. Não é o clube que dá? Não, o clube não tem condições, principalmente o que eu estou, não tem condições para dar nem... Isso era antigamente. Os clubes mandavam vir 25 caixotas Sim, nos de tempos. botas e nós íamos lá ver qual delas é que nos servia melhor. Sim, mas também há muitas que no tempo do Sr. Adriano, que era da Ritex, também vinham muitas Passa a botas. publicidade. Não, que já não Da existe. Ritex de Felgueiras, eu lembro perfeitamente da Colossal, também de Pedra Fiel, Já uma não- marca muito boa. Infelizmente já não existem, portanto a publicidade não é, não vamos passar nenhuma, já terminaram. Mas porque existe hoje em dia uma facilidade ao poder de compra, não é? Não é uma generalidade, há miúdos que não têm essas condições, mas a maior Mas parte são mais mimados hoje em dia. são mais mimados. São mais mimados nesse sentido e noutros todos, porque hoje em dia nós, os treinadores, tivemos que nos adaptar. Ou seja, desculpa lá, eu estou a falar mais que tu e o entrevistado és tu, Não faz mal. mas isto não é nostalgia, nem tão pouco tempo de comparação, mas tu és do tempo em que no fim iam umas carrinhas levar os jogadores da casa, que levavam 10, 15 nas carrinhas, hoje cada um vai no seu carro, não é? Ainda bem que é assim. Sim, exceto aí alguns clubes que estão a fazer o transporte. E há um clube que subiu agora à divisão de honra, que por acaso passa todos os dias a carrinha comigo, por mim, não conduzida pelos jogadores, conduzida por um diretor, mas passa a carrinha por mim e vai buscar os jogadores e levá-los ao treino. Mas é uma coisa muito redutora e que não existe o que existia antigamente, que se falavam nas barcas, não é? Onde os jogadores se faziam transportar nas carrinhas dos clubes. Hoje em dia é muito esporádico que isso aconteça. Mas depois, quando tu pedes sacrifício ao jogador, é mais difícil. Quando peço sacrifício, em que aspecto? No trabalho, no diário, enquanto antigamente o jogador estava preparado já, porque as dificuldades eram imensas, Sim, e as antigamente... chuteiras só estavam boas ao domingo porque tinhas que as pôr na estufa para não estarem molhadas. Hoje em dia isso não se passa. E quando tu precisas que o jogador faça sacrifício, ele não está tão habituado. Sim, mas eu penso que hoje em dia também não há... O sacrifício, antigamente os jogadores da Distrital eram bem pagos. Eram bem pagos. Hoje em dia os jogadores, os que recebem, não lhes dá para um jantar com a namorada. Os jantares estão mais caros. Os treinadores... Já não há almoços grátis. Os treinadores no tempo do Sr. Adriano eram bem pagos. E eu sei bem do que estou a falar, porque eram bem pagos. O futebol teve uma mudança enorme. Foi a entrada de mais clubes, a formação de Muitos mais. a formação de mais treinadores. Hoje em dia há muitos treinadores para poucos clubes. E foi a formação dos jogadores, que não havia antigamente. Onde hoje os jogadores já questionam o treinador, porque teve formação e tem visualização. E agora há escolinhas em tudo quanto é clube, não é? Exatamente. Tem toda a informação do que é um bom treino e que é um mau treino. E se o treinador está a fazer as coisas bem ou se o treinador está a fazer... Eles questionam. Se está a fazer as coisas mal. E sabem quem são os bons treinadores e os fracos treinadores. O próprio jogador sabe quem é o bom treinador e quem é o... Não acredito que exista fracos treinadores menos competentes. Porque os tempos mudaram. Os tempos do futebol... E este futebol que vivemos nesta atualidade teve uma mudança radical até no aspecto pessoal entre treinador e jogador. Que antigamente a gente dava um berro, porque ninguém diz ao jogador, olha, se faz favor, meta a bola ali no lado direito. E temos formas que no futebol se usa, mais palavras, que é o nível, a linguagem universal. E muitos deles, hoje na atualidade, amugam. Ficam chateados. Eu posso contar uma história. Eu subi o Tagilda em 2020, 2021, se não estou em erro. E jogámos o último jogo o último jogo da época era contra o Taipas B, na altura existia o Taipas B. E eu dei a oportunidade a alguns miúdos poderem jogar, que não tinham participado tanto no campeonato, dei-lhes a oportunidade de jogar nesse último jogo. E ao intervalo estávamos a perder 4-0.
E eu vinha-me a dirigir para a cabine e alguns adeptos já começavam a dizer que eu é que tinha a mania, que eu é que percebia tudo e tinha acabado de subir na semana anterior. E eu disse aos miúdos, opá, eu nunca dei nada a um jogador que não tivesse merecido, dei-vos hoje, vocês deviam ter dado mais um bocadinho e dizer assim, que eu é que estava errado de vos ter posto a época no banco. E pronto, fomos para o jogo, fiz 2 ou 3 substituições e ainda ganhamos esse jogo 6-4. Quando saí do jogador já se tinha tomado banho, quando saí do balneário para vir embora, ele vira-me a cara ao lado, estava amoado comigo. Por eu lhe ter dito essas coisas no balneário, por ter sido frontal com ele, eu chamei e disse, estás amoado comigo, por eu ter sido frontal, gostavas de ter sido hipócrita contigo. E ali conseguimos conversar e resolver essa situação. Mas a maior parte deles, a maior parte dos jogadores, hoje em dia... Não lidam bem com isso. E eu conheço treinadores, que o Sr. Adriano também conhece, que deixaram o futebol porque não se conseguiram adaptar a esta nova realidade do futebol. Ó Sérgio, estás no Longos há 3 anos. Há 3 anos, há ano e meio, desculpa lá. Estás no Longos há ano e meio. Vais ter jogo no próximo fim de semana? Não. Não vais ter? Este não, okay, para o próximo, mas vais ter no próximo. E vais ter que lidar com a equipa no próximo fim de semana a seguir. Mas lembras-te que a primeira vez que chegaste ao Longos, o teu discurso perante aquela gente que tu não conhecias, o novo treinador, quando lá chegaste? Lembro-me, foi um discurso motivacional, de crença, de acreditar, de encher o balão da motivação, da ambição, que surgiu um efeito, apesar de não ganharmos o primeiro jogo, foi contra o Campelos, em nossa casa, perdemos 2-1, com uma expulsão, também ficámos a jogar com 10. Mas lembro-me de vários adeptos do Campelos estarem na bancada e depois, à posterior, terem dito que ainda pensavam que iam perder o jogo nós com -1. Depois, logo a seguir, voltámos a perder e foi uma época muito difícil. A época do ano passado foi uma época muito, muito dura. Também chegas a meio? Chego a meio, a equipa com uma descrença muito enorme, só tinha uma vitória. É muito difícil os jogadores acreditarem, porque se nós temos uma vitória logo de imediato, eu acho que há um clique que podia ter sido dado, mas logo a seguir voltámos e muitas situações também que eu não compreendo, dizendo que não compreendo, estou a ser mentiroso comigo mesmo, compreendo, porque o Longos é um clube que não tem nome, não tem impacto, não é um clube que tem muitos anos, tem gente muito boa, mas não tem, e isto acontece, se nós olharmos para a Primeira Liga, acontece quem é que é mais favorecido e quem é que é menos favorecido. Ou seja, mas o que é que falta este Longos para dar o salto? Tem andado, há muitos anos que anda nesta divisão, tem oscilado, há anos melhores, há anos piores, mas com equipas até interessantes, com jogadores interessantes. O que é que falta a este Longos para sair desta divisão? Falta que quem tem por dever olhar para nós com mais respeito, com mais como é que eu poderia utilizar aqui a palavra sem ferir suscetibilidades? Olhar para nós que somos uma equipa que queremos lutar de igual para igual com o adversário. Que tem que ter o mesmo tratamento. O mesmo tratamento. Não podem chamar ao jogador o senhor tal e a nós o jogador, saber o nome do adversário e não saber o nosso. Coisas que mentalmente afetam logo os nossos jogadores quando as coisas já não estão bem, afeta logo a diferenciação de tratamento. Um jogador meu que não pode sorrir porque leva um amarelo porque está a dar gozo ao árbitro, o outro que até... Sorri é simpático. Sorri que é simpático e leva logo um amarelo que é maltratamento com o árbitro. Os outros que podem fazer tudo e alguma coisa e não lhes acontece nada. É uma série de situações que não entendem, que não conseguimos entender.
que a direção não consegue chegar a uma conclusão do porquê dessas situações acontecer, onde somos todos simpáticos para quem é que nos visita, desde adversários, equipas de arbitragem, sabemos receber. Agora, não sei se às vezes o Pedroto usava uma frase que dizia: enquanto formos Bons rapazes, vamos ser sempre comidos. Achas que esta divisão, esta Associação de Futebol Braga está dividida em 3 divisões? A Pro Nacional, eu diria, e perdoa-me isto, com algum investimento já, com a ambição nítida de subir de divisão. Depois uma divisão de honra com muitos clubes históricos que desceram há 3 anos. Houve aquela reformulação dos campeonatos que obrigaram muitas das equipas a descer de divisão. E depois há a primeira divisão, onde está o Cerzelo, por exemplo. A diferença entre uma divisão e a divisão de honra, já não quero ir ao Pro Nacional, é muito grande? Sim, é muito grande. A nível qualitativo, de jogadores, de equipas técnicas também, e de condições. Tenho vários colegas que são treinadores na divisão de honra e falo com eles semanalmente, principalmente é à segunda-feira, que é um dia que o telemóvel está mais ocupado, liga falamos entre... A tertúlia. Exatamente, a tertúlia. E sei que eles têm outro tipo de argumentos e de condições que nós não temos na primeira divisão. E isso é fácil nós fazermos uma avaliação, porque geralmente as equipas da primeira divisão que sobem à divisão de honra, muito dificilmente Muitas dificuldades. Muitas dificuldades de manutenção. Ainda agora temos o Antime, que subiu com uma facilidade enorme na Série D, que é uma das séries mais fáceis para se poder subir de divisão, e que está com dificuldades de se manter. Ou seja, tu não és só treinador do Longos, que é da primeira divisão, tu és treinador de futebol regional, portanto tens uma visão alargada sobre o que é o futebol regional. Não te parece estranho ter aparecido muitos casos, este ano concretamente o Ribeirão, o ano passado o Amares, equipas que de um momento para o outro deixam, eu posso usar a expressão, deixam de existir, porque o campeonato deles é feito de derrotas atrás de derrotas, um orçamento reduzidíssimo, equipas com uma dimensão enorme que é na história do futebol distrital. Não te parece estranho isso acontecer? Não. Estranho parece, respondi não, mas eu vou explicar porquê. Não é estranho porque acabou o investimento. Acabou o investimento. Quando deixam de investir, automaticamente o resultado esportivo também acaba, não aparece. Não existe resultado esportivo. O Ribeirão é esse um dos casos, que deixaram de investir no exemplo clube. Do que aconteceu com o Amares a época passada. Aconteceu com o Amares todos os jogos eram derrotas. Passada a mesma coisa. Quando se faz projetos com pés de barro, geralmente costuma acontecer este tipo de situações. Isto não é de agora, voltando aos tempos antigos também aconteceu com vários clubes, que aparecia uma pessoa que com alguma facilidade poder de investir, e depois iam-se embora e deixavam lá a criança nas mãos dos sócios. E depois há uma série de clubes aqui da nossa que mudaram de nome, que foram obrigados a mudar de nome por situações mesmo dessas. Eu acho que os clubes têm que ser autossustentáveis. E nisso, nós falando do meu clube, do Grupo Desportivo de Longos, acho que eles fazem o caminho bem feito, que é que não dão um passo maior que a perna. Gastem o que têm. Gastam o que têm. É um clube que não tem qualquer tipo de dívida à Associação de Futebol de Braga, qualquer fornecedor, qualquer identidade, não tem, e tem as contas sempre regularizadas e até as contas com saldos positivos. Porque sabem qual é a realidade deles, é um clube sem formação, e a formação que gera dinheiro eles não conseguem gerir.
conseguem gerir com outro tipo de atividades. Uma delas que eles fazem, que é a rampa da Falperra, onde têm lá uma barraca e geram lá alguma receita para o clube, entre as outras dos nossos sponsors, dos sponsors que têm os clubes, que têm o clube. Há outros clubes que não são autossustentáveis. Há outros clubes que alguém que tem alguma facilidade financeira e quer ser reconhecido também no nosso meio, investe o que o clube não pode investir e que depois dá nisto. Dá ao Ribeirão, que é altos e baixos, o Amares a mesma situação. Agora, que dói a alma, se vamos olhar para esse prisma, dói. Para o historial desses clubes. Ver um Ribeirão na situação que está e ver um Amares como esteve na época passada. Ou seja, eu não te vou perguntar se tu querias treinar a Benfica, porque já sei qual é a tua resposta, se querias treinar o Porto, se querias treinar a Vitória. A tua realidade chama-se Longos. Todos os dias que fazes aquele caminho para cima, vais feliz? Sim, vou. Vou feliz, vou com prazer, essencialmente com prazer. Faço uma coisa que eu gosto, não tenho ambições. Tive quando comecei com os meus 26 anos, que pensei que ia chegar ao Real Madrid ou ao Barcelona. Neste momento não tenho ambições de treinar. Tenho colegas meus que estão agora, e alguns até na moda de cima, ainda têm ambições ilegítimas de treinar um clube nacional mais acima. Eu não tenho esse tipo de ambições. Primeiro, a minha vida profissional não me dá... Ocupa-me imenso, que não tinha hipótese de que isso pudesse acontecer. E também já tenho 48 anos, já vivi esses sonhos todos nessa altura, que são legítimos de quem está a começar. Como eu diria e disse, quando nós começámos até subimos paredes e trepámos árvores, se for preciso. Agora neste momento, porque quando comecei, eu passava campos, eu marcava campos de futebol. A gente faz um pouco de tudo, a ambição é tão grande. Uma conversa para depois termos, mas entretanto este fenómeno treinador de futebol sofreu grandes modificações, não é? Sim, sofreu. A nível de competências, principalmente. E tu estavas a dizer competências, eu pensei que ia dizer competição. A nível de competição entre os treinadores. Sim, existiu a nível das duas coisas. Das competências e da competição. E da competição, estão interligadas quase. Sim, surgiu. Há muita formação de treinador. Hoje em dia... Há pouca solidariedade entre os treinadores, Sérgio? Sim, existe muito pouca. Os treinadores andam-se a degladiar uns com os outros, porque os clubes são poucos clubes para muito treinador. A Associação de Futebol de Braga forma geralmente por ano 100 treinadores. Há treinadores que não forma clubes. E não forma clubes. Começaram a aparecer clubes, mas são muito poucos para o que forma o diferencial que existe entre treinadores e clubes. Claro, apareceram aí clubes que ainda agora se formaram. Agora, até fiz um jogo de treinos, formaram-se um clube, um histórico, Estrelas Vermelhas. Apesar de estar a competir no popular, estive a falar com eles, a ambição deles é de voltarem ao distrital. O Panteras de Matamá também, que agora já tem o sintético. Há muitos clubes eu queria dizer que até vi ganhar um jogo ao Fermilense, que aquilo estava uma casa cheia, foi em derby, foi o Cabeceirense. Cabeceirense, Fermilense, estava uma casa brutal, parecia um jogo de Primeira Liga, que ganhou o Cabeceirense, que foi outro clube que voltou. Que está a fazer um campeonato interessante, só com vitórias. Sim, que estava só com vitória. Porque ainda há uns anos atrás eu lembro-me de existir na primeira divisão duas séries, que era A e B. Na divisão de honra existia uma série. Na Pro Nacional também só existia uma série. Neste momento a divisão de honra tem 5 séries, que é uma coisa brutal das equipas que apareceram e que estão a competir na Associação de Futebol de Braga. E mesmo assim, os treinadores somos muitos treinadores para tão poucas equipas. Para tão poucas equipas. Sérgio, o nosso tempo chegou ao fim, a conversa ia ser lá por muito mais tempo, mas o limite é este.
Agradeço-te imenso a disponibilidade. Felicidades para ti. Muito obrigado. Que o trajeto do Longos seja um trajeto em ascensão. Ok, muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez à Rádio Inquieta, ao Sr. Adriano, ao Filipe pelo convite. Serás sempre Muito obrigado. Esta casa. Com o patrocínio da G-Sport, a marca de equipamentos que veste campeões. Boa tarde.